Olá pessoas desse canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fazia muito tempo que eu não postava mais nada por aqui, já fazia mais de um ano. E o motivo é que eu estava extremamente focada nos meus estudos e eu vim com uma notícia dizendo que deu certo. Eu consegui passar em medicina no ProUni 100%, eu não vou pagar nada durante o curso, também não vou pagar nada depois do curso, como é o FIES. Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu processo nesses meus 2 anos de cursinho e também um papo muito sincero sobre expectativas, sobre o que eu aprendi com cultivar expectativas na sua vida e esses ensinamentos eu vou carregar por toda a minha vida. Eu sempre soube que era muito importante manter as expectativas lá embaixo, só que eu nunca vi esse ensinamento sendo colocado em prática na minha vida mesmo. Em 2024, eu decidi estudar para medicina. Como tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, eu fazia psicologia na Federal e no meio do curso, não no meio, né, eu cursei ali 1 mês, 2 meses de psicologia, eu decidi trancar para me focar completamente em medicina. Fiz um ano, não deu certo, esse ano foi arrasador. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a minha experiência nesse primeiro ano, sobre os ensinamentos principalmente. E foi o segundo ano, fiz o segundo ano, que foi em 2025, né, cursei em 2025. Aconteceu muitas coisas não a Federal da minha cidade, ela mudou de última hora do Enem para o vestibular. Então, a porta de entrada não ia ser mais o Enem, e sim um vestibular próprio com a banca Sebrasp, que é uma banca super conhecida por fazer questões super difíceis e de concurso. Ok, eu fiquei feliz porque queria ter mais tempo para estudar, mas eu não sabia o que estava me esperando. Tá, a prova foi em janeiro desse ano, de 2026. Foram 2 dias de prova também. O primeiro dia veio bastante parecido com o concurso e o tema da redação foi um tema inesperado. Foi um tema que era tão óbvio que ninguém pensou nele. O segundo dia foi uma completa bomba. Tinha questões muito difíceis, principalmente de física. Teve questões que abordavam conteúdos do nível superior. Tiveram muitas questões anuladas no segundo dia. E eu saí do segundo dia extremamente arrasada. Eu sabia que os meus concorrentes também saíram arrasados e ninguém esperava. Teve muita repercussão até de professores, falaram que isso era um absurdo com os alunos. Eles prometeram uma coisa e fizeram algo completamente diferente. Saiu o resultado, eu participava da ampla concorrência e eu não passei por 6 pontos. Por 6 pontos eu não passei na ampla concorrência. Eu acho que eu não tenho chance de passar na lista de espera, porque esses 6 pontos, tem algumas pessoas na minha frente, tem umas 10 pessoas por aí, eu não me recordo direito a minha posição. E eu sou de escola pública, eu tenho direito à cota de escola pública, só que eu não me inscrevi nessa modalidade. E o que deu foi que eu tinha nota o suficiente para passar na cota de escola pública, mas eu não tinha direito porque eu não coloquei para concorrer. Eu não tinha lido o edital direito, mas isso pra mim foi muito mais arrasador. Foi muito mais... Parece que eu tinha perdido a minha vaga. Parece que eu fiz uma burrice, uma maior cagada que custou a minha vaga. Eu fiquei extremamente arrasada. E um tempo atrás, desse resultado, eu tinha me inscrevido para o ProUni. A faculdade aqui, a particular da minha cidade, que é a Uninorte, ela tinha ofertado 8 bolsas integrais, o que era um recorde, porque fazia muito tempo que a Uninorte ela não disponibilizava bolsas integrais. Se disponibilizava era uma por ano. Eu não passei na primeira chamada e não passei na segunda, mas eu passei na lista de espera. Eu só com a fé no coração fui lá e manifestei interesse na lista de espera. Eu acho que pelo fato de eu ser de escola pública, deu uma priorizada. O ProUni tem essa questão de prioridade com alunos de escola pública. E deu certo. Foram 3 vagas para a lista de espera. Eu fiquei em uma de 3 vagas. E foi muito diferente. E é aí que entra as expectativas. Porque desde quando eu decidi estudar para o vestibular, eu sempre tinha um roteirozinho na minha cabeça de como ia ser quando eu passasse. De como ia ser nos primeiros dias de aula. De como ia ser a comemoração. E das 10 coisas que eu imaginei, as 10 coisas saíram como eu não esperava. Totalmente diferente das minhas expectativas. Primeiro que eu vi o resultado do ProUni, tinha acabado de acordar às 6 horas da manhã, tava assim com os olhos remelentos, e eu olhei assim e falei, não acredito, aí eu fui no banheiro lavar o rosto, me beliscar pra ver se não tava vendo errado, não tava sonhando. E eu tive que já arrumar os documentos, tudo muito rápido.
E outra coisa, eu não esperava ser nessa faculdade. Eu esperava ser nessa faculdade particular. Eu sempre imaginei nas minhas expectativas que iria ser na UFAC, que é a federal aqui da minha cidade. Todas as minhas projeções estavam voltadas para a federal. Eu já estava muito triste estudando para o cursinho de novo, antes de sair o resultado do ProUni, porque saiu o resultado do vestibular e eu não tinha passado. E então eu já segui em frente, engoli o choro e já estava estudando normal. Aquele dia que eu acordei, quando eu vi o resultado, era mais um dia normal de estudo que eu ia ter, mas acabou sendo um dia completamente diferente. E enfim, eu comecei semana passada as minhas aulas. Eu entrei extremamente atrasada nos conteúdos, eu entrei com 2 meses de atraso, porque o cronograma do ProUni, o cronograma das universidades, nem sempre eles batem, nem sempre eles convergem. Então, eu vou ter aulas de reforço mesmo, eu vou ter aulas de reposição para recuperar essas aulas que eu perdi. Não tive recepção, nas minhas expectativas, pra mim eu ia ter uma super recepção, eu não participei do trote, porque o trote já havia passado. Eu estava super deslocada nos primeiros dias, o que é normal quando é algo novo. Se eu fosse falar pra Carol do passado, ela não ia acreditar, porque todos os detalhes foram diferentes. Isso traz uma reflexão pra gente de que a gente sabe que as coisas não são como a gente espera, que as coisas não são como a gente gostaria, mas mesmo assim a gente se apega a essas imagens, a essas ilusões que a nossa mente cria e que quando não sai da forma como a gente espera, a gente se decepciona. Mas a gente deveria já deixar as expectativas lá embaixo. De que a partir do momento que eu entendi essa ideia sobre expectativas, eu disse pra mim mesma que a partir daquele momento eu ia deixar as minhas expectativas sempre embaixo. Não que eu vou começar a ser uma pessoa depressiva, sem sonhos, mas não, é mais pra evitar a decepção mesmo. Porque em toda a minha vida, quase toda a minha vida, sempre que eu esperava algo, sempre que eu imaginava algo, nunca saía como eu esperava. Eu me frustrava muito por causa disso, porque eu tinha dificuldade, hoje em dia eu tenho dificuldade de recalcular a rota. Quando alguma coisa é cancelada, quando alguma coisa tem que ser alterada, eu não consigo lidar muito bem com isso. E a vida vai lá e altera toda a rota do meu maior sonho, altera completamente a forma como eu estava esperando. Outra coisa também é que eu agradeço muito a Deus. Deus foi muito maravilhoso comigo nesse processo. Deus escutou as minhas orações. Eu estava extremamente angustiada depois do resultado do vestibular. Eu não entendia por que aquilo tinha acontecido comigo, por que não veio um ruído no meu ouvido no dia da inscrição e falou: nossa, se inscreve na cota de escola pública. E por isso eu estava extremamente magoada mesmo, com tudo, com o mundo, até com Deus. Extremamente injusto. Depois que eu passei, eu me senti uma criança mimada aos olhos de Deus. Então, com esse vídeo, se você ficou por aqui, eu queria deixar essa mensagem com você sobre as expectativas que a gente cria na nossa vida. Relembrar isso, porque isso já é repetido. Você vê isso em qualquer lugar, as pessoas falando sobre expectativas. Só que a gente nunca coloca em prática. Eu tô aqui pra relembrar você da maneira que eu acho que se existir um manual do mundo, tá lá. Mantenha suas expectativas lá embaixo, para evitar decepções, para evitar mágoas e tristezas. Certeza que teria uma coisa desse nível. Eu estou aqui para relembrar você dessa maneira, desse pequeno insight para você adicionar na sua vida. Esse vídeo é mais um agradecimento. Eu pretendo postar muito mais aqui no canal. Ficou muito tempo parado. Por causa dos estudos, eu estava extremamente focada, não estava com rede social. Agora eu estou retornando às minhas redes sociais. E esse canal vai ser sobre estudos, sobre a vida real de medicina, sem ser romantizada, glamorizada, como é muito visto por aí. Sobre Deus, sobre livros, sobre filmes, sobre maquiagens, tudo que faz o meu mundo ser mais feliz. E que eu espero que essa felicidade contagie você a partir dos vídeos, por meio dos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha tocado você, que você consiga comemorar comigo também a minha felicidade e a minha aprovação. Apoie esse canal pequeno que está começando, se inscreva, deixe um like e compartilhe
nas suas redes sociais e muito obrigada pela atenção.